Saudações, pessoal, este é mais um vídeo da série Detonando as questões do seu TCC, não é isso? Vamos lá. Ajuste do texto minha vida com o seu pretérito. Vamos ver quem é esse seu pretérito. Pessoal, agora que a estrutura geral da monografia está montada, vamos iniciar dando um vermífugo para o pimpolho e ao mesmo tempo passar um talquinho. Siga os passinhos. Passinho 1. Leia com atenção o item 531, projeto de pesquisa, monografia, dissertações e teses, que está na página 169 do seguinte livro. É importante ler este texto para você entender melhor, em linhas gerais, o que você vai estar fazendo, certo? Mas depois as instruções detalhadas serão passadas aqui no ambiente, tá bom? Então você tem que ler o texto só para entender como é, em linhas gerais, que se escreve uma monografia. Passinho 2. Assista novamente às orientações indicadas na unidade anterior. 3.4. Erros comuns que cometemos na elaboração do TCC. Reflita sobre as ideias apresentadas. É muito importante que você se concentre nessas coisas. Assista de novo o vídeo calmamente e reflita sobre o seu texto, sobre se você está ou não cometendo alguns daqueles erros e como faz para evitá-los e corrigi-los. Passinho 3. Confira se existe algum parágrafo inicial após um título ou subtítulo que pressuponha que o leitor tenha lido o texto para entender. Isso não pode ocorrer. Ou seja, se o leitor lê sua monografia, mesmo não lendo nenhum título ou subtítulo, ele deve entender perfeitamente tudo. Então é um erro muito comum acontecer isso no TCC. O aluno escreve um título e acha que o leitor tem que ter lido aquele título para iniciar o parágrafo. Isso não pode, isso quebra a fluência do texto. Por exemplo, item 1.2, hipóteses. Todo gato gosta de brincar após dormir. Bento é um nome muito comum de gato. Bem, este exemplo acima é um exemplo negativo, ou seja, o escritor pressupôs que o leitor deveria ler o subtítulo 1.2, hipóteses. Isto está errado, os subtítulos são apenas locais de pausa e de visualização de seções do texto. Não podem ser considerados como parte do texto. Entenderam? Então, por exemplo, se você chegar num caso desse, é como se você tivesse terminado um assunto e começou outro escrito assim: todo gato gosta de brincar após dormir. Bento é um nome muito comum de gato. O que é isso? São duas frases loucas que não tem nada a ver. Por quê? Porque o escritor pressupôs que o leitor tinha lido hipóteses. Só que não é assim, a gente não pode usar um subtítulo como parte do parágrafo. Então, como é que você arrumaria isso? Então, por exemplo, 1.2, hipóteses. Para a pesquisa, foram consideradas as seguintes hipóteses. Todo gato gosta de brincar após dormir. Bento é um nome muito comum de gato. Deu para entender? Então, a correção é simplesmente colocar essa frasezinha aí, ó. Para a pesquisa foram consideradas as seguintes hipóteses. Então, mesmo se alguém não lesse hipóteses, ele ia entender que todo gato gosta de brincar é uma hipótese. Tá? Então, é um texto adequado, não uma receita de bolo, tá bom? Passinho 4. Revise todo o seu texto do Google Drive conforme as seguintes diretrizes. A. Mude todos os tempos verbais indicados como futuro para um tempo passado. Finja que já estamos no dia 31 de dezembro, entendido? Ou seja, tudo que é texto que você falava, o meu projeto vai, não sei o que, irá, tudo que estiver no futuro não pode ser mais no futuro, porque já aconteceu. Por isso que você tem que fingir que já acabou o projeto, porque no texto que está escrito lá, vai ser um texto que refletirá o passado. Então você tem que colocar coisas do seu projeto do passado, e não do futuro e nem do presente. Seu texto não é mais um projeto de pesquisa, e sim um relatório de pesquisa, ou uma monografia. Este é outro item, tá? O item B. Você não pode mais tratá-lo como projeto, mude a terminologia. Por exemplo, um exemplo negativo, né? Na realização deste projeto, será considerada educação peripatética toda aquela realizada fora da escola. Então aí está falando que é deste projeto e será. Olha como é que seria a correção. Na
A realização do projeto foi considerada educação peripatética, não sei o quê. Observe que na correção ficou claro que o texto atual não é o projeto. E também que a consideração foi realizada no passado. Olha só, a realização do projeto foi considerada. Então o projeto é uma coisa passada. Ou seja, ele não está mais falando no presente ou no futuro. Na realização deste projeto será. Tá vendo? Ele está dizendo que é este projeto e será. O projeto é outra coisa. Isso aqui é um relatório agora. Então o projeto, quando se fala em projeto, eu falo de outra coisa, ou seja, do projeto e não neste projeto. Por exemplo, 2. O presente texto é um projeto de pesquisa que objetiva relatar o uso de gaitas de fole nas escolas da região norte do país. O projeto inicia com a descrição das gaitas em geral. Correção. O presente texto é um relatório de uma pesquisa realizada em 2017 que objetivou relatar o uso de gaitas de fole nas escolas da região norte do país. A monografia inicia com a descrição das gaitas em geral. Observe no exemplo 2 que às vezes o texto muda projeto para relatório e outras para monografia. Você pode utilizar também o termo texto. O texto inicia com a descrição das gaitas em geral. Tudo bem? Então você pode chamar o seu novo texto de texto, ou de monografia, ou de relatório de pesquisa, mas nunca chamar de pesquisa, tá? Mas, ocasionalmente, você pode utilizar o tempo futuro quando se referir à estrutura do texto ou na guia do leitor. Por exemplo, como foi falado anteriormente, o presente texto é um relato de uma pesquisa sobre as gaitas de fole realizada nas escolas da região norte. O texto inicia abordando conceituações gerais sobre os instrumentos de sopro e depois apresentará os resultados gerais. Você viu que foi utilizado aqui tempo futuro e também o tempo presente, né? Então, quando você vai guiar o leitor, se você quiser, em vez de só usar o tempo futuro, ou em vez de só utilizar o tempo presente, você também pode utilizar o tempo futuro para guiar o leitor na leitura, tá? E não para se referir ao seu projeto de pesquisa, que já está no passado, tá bom? Esse aí sempre você tem que se referir a ele no passado. Mas quando você se refere ao texto, você pode usar também o presente e o futuro. Item C. Confira a fluência do seu texto. Confira se o leitor encontra sobressaltos na leitura ou é bem guiado pelo texto. Se tiver sobressaltos e coisas sem lógica, conserte. O leitor se sente andando em uma boa pista ou em uma cheia de quebra-molas. O leitor é guiado? De um parágrafo para o outro de seu texto está claro para o leitor o que você está falando? Então você tem que responder sinceramente essas perguntas e pedir para outras pessoas ou outros familiares ou amigos lerem o texto para ver se isso está acontecendo, tá bom? Ó, aqui eu mostro um exemplo de texto com um quebra-molas. Então imagina um texto que está falando blá 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 blá, não sei o que. Por isso a educação musical é muito importante. O alto-falante pode ser muito prejudicial à saúde. Bem, observe que como leitor você sentiu uma verdadeira paulada. Estávamos bem lendo sobre uma coisa e aparece outra que não tem nada de relação. Veja agora o exemplo de como poderíamos arrumar este texto tirando o quebra-molas. Por isso, a educação musical é muito importante. Paralelamente a esta ideia, o presente texto mostra como diferentes dispositivos tecnológicos relacionam-se com questões musicais, como é o caso do alto-falante. Na verdade, o alto-falante pode ser muito prejudicial à saúde. Vocês viram que eu tive que acrescentar todo um trecho aqui, ó. Desde paralelamente até essas questões musicais, eu acrescentei todo esse trecho para poder fazer essa ligação entre esses dois assuntos que não tinham nada a ver. Ó, lembre-se, como escritor e como alguém envolvido no texto, você vai achar que é claro qual é essa ligação. Ó, é claro que eu estou falando de educação musical e depois eu falo de alto-falante. Isso é claro, para você tá claro, mas para quem está lendo, ele não tem como adivinhar essa clareza. Então você tem que guiar o leitor, tudo bem? Então você tem que se considerar alguém que não
escrever o texto para você não correr esse risco. D. Confira se a linguagem escrita é utilizada adequadamente, norma culta da língua portuguesa. Texto em geral no impessoal. Evitar frases muito grandes ou muito curtas. Evitar parágrafos muito grandes ou muito pequenos. Evitar palavras repetidas na mesma frase ou em frases próximas. Evitar o uso desgovernado do que. Se não, aprimore seu texto. Ou seja, você tem que pegar o seu texto e tratar com carinho. Você tem que ver, tem muita palavra repetida nesse parágrafo, então muda uma palavra. Ou então, os parágrafos estão muito curtinhos, então aprimore mais os parágrafos, deixe eles, junte uns parágrafos, mas crie sempre conexões, não pode ser um parágrafo desconectado, a primeira frase não tem nada a ver com a outra, certo? Tem que ter uma lógica no parágrafo. E se o parágrafo está muito grande também, meia página, uma página, aí você tem que quebrar esse parágrafo para não ficar muito longo. Tudo que você faz tem uma consequência no texto, então às vezes você conserta uma coisa e estraga outra, e você sempre tem que ficar revisando tudo que você fez, tá? Então não é porque, os parágrafos estão muito curtos, você só junta eles. Pode ser que isso seja uma solução, mas pode ser que isso gere outros problemas, aí você tem que refletir sobre o que você está fazendo, não é nada simples, nada automático, tá? E. Confira se todas as citações diretas longas estão amparadas ou contextualizadas pelo texto, ou antes ou depois. Se não, ampare-as. Então, não é porque você está escrevendo um assunto, aí depois do nada você escreve uma citação longa, né? E só você acredita que o leitor entendeu aquilo. Você tem que guiar o leitor. Por exemplo, falar: a seguir veremos uma citação de tal autor que fala tal coisa, sobre o que estávamos falando. Ou então, ao contrário, você põe a citação e depois você fala: como vimos na citação anterior, tal coisa acontece. Então você não pode simplesmente só pôr a citação e deixar lá e o seu texto nem comentar sobre ela. Você tem que comentar sobre a citação, tá bom? É isso que eu chamo de amparar a citação, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço, vamos continuar detonando o TCC.